Muito boa noite ao meu Brasil, muito boa noite a todos e a todas, brasileiros e brasileiras. Aqui é o Coronel Altanir Freitas, presidente da Regional Costa Verde do Rio de Janeiro, do Movimento Nacional Artigo 1. Hoje nós temos um assunto de muitíssima importância, que é do cenário nacional. Hoje vamos nos reportar a CPI da pandemia, a chamada Covid-19. Saímos dela tem aí coisa de uma semana, eu e minha família. Confesso, com relação à CPI, que estou estarrecido com o modus operandi de alguns desses parlamentares que estão fazendo parte dela. Como cidadão brasileiro, lecionando direito há 34 anos em legislações especiais, relações internacionais de direitos humanos, humildemente, um apaixonado pela ciência jurídica, procuro prestar essa contribuição ao nosso município de Mangaratiba, meu distrito de Buriquim, ao meu estado do Rio de Janeiro e ao meu país, minha pátria amada Brasil. A lição do ministro Paulo Guedes é a lição que deixo no exemplo, por ocasião de seu comparecimento ao Congresso, e nos deixou uma aula de cidadania plena. Ele respondeu e esclareceu à altura, não se permitiu a se submeter a uma situação qualquer, interagiu como cidadão, respondeu perguntas, respostas, deu respostas dentro da sua cidadania plena. Meus amigos, conceitos hoje de cidadania, democracia, vida, liberdade, respeito à autoridade estão muito próximos no nosso país e próximos da legalidade, da normativa internacional e nacional de direitos humanos. O que trata, naturalmente, essa normativa é o princípio constitucional da moralidade pública. Princípio constitucional da moralidade pública que não podemos abrir mão. Nenhum cidadão brasileiro poderá abrir mão disso. A nossa cidadania, as ações de cidadania em todo o território nacional. A autoridade hoje deve ser atribuído àquele que está verdadeiramente investido de autoridade. E aos intimados, convocados, convidados para prestar esclarecimento, não se pode de forma alguma serem tratados como se existisse uma categoria menor de cidadania. Quando não existe, todos são iguais perante a lei. E a lei é a carta magna, a lei máxima do nosso país, que vem de tratados internacionais. Humilhados, perseguidos, ultrajados, nunca, jamais, em nosso país, como se fossem subpessoas, subgente, subdoutores, doutores em suas expertises, sendo humilhados em todo o território nacional, como se realmente existisse uma classe inferior, daquele que é solicitado para prestar esclarecimento e daquele que tem uma coroa na cabeça e que se acha autoridade, que se acha Deus. Não é por aí que nós vamos fazer com que esse país possa crescer. A isso entendemos tratar-se de constrangimento ilegal, tortura psicológica, abuso de autoridade, sim, o suficiente para anular a CPI Covid-19, entendidos como crime em nossa legislação. Senhores, em qualquer apuração, e fiz muitas durante toda a minha vida, 52 anos de vida profissional, em qualquer apuração, indícios de autoria e materialidade devem ser trabalhados
com técnica para que sejam considerados prova ou não. Provas são indícios de autoria e materialidade que se adquirem com robustez por caminhos documentais, periciais ou não, e após sentença transitada em julgado. Isso é prova. Quando se recebe uma apuração, nós recebemos indícios que devem ser tratados tecnicamente, para que eles irão constituir ou não prova. E quem não está vendo, estão apresentando verdadeiras elucubrações, como se fossem parte de um relatório antes mesmo de apurar indícios. A isenção é imperiosa para qualquer apuração que se faça. E já fiz muitas. Foi dito na CPI, durante as declarações. Deixa ela falar. A nossa opinião não vai mudar. Em apuração não existe opinião. O Código de Processo Penal é claro e existem indícios de autoria e materialidade que devem procurar, naturalmente, que sejam provas ou não. Não existe opinião. Opinião é de quem é leigo, não é técnico, de quem não tem essa expertise. Cabe isenção em apuração, comprovação ou não. É daí que nós construímos esse país. Todos vocês que me ouvem já ouviram essa expressão: testemunha sem contradita. Na prática forense, a forma de contrapor é antes do depoimento, se a testemunha está em condições de ser ouvida ou não. Quando existem 3 itens: a parcialidade, se aquela testemunha é isenta ou não é isenta. A suspeição, existe suspeição? Então ela é sem contradita? Não, não é. Porque ela é parcial, porque ela é suspeita e a sua idoneidade. Vou repetir: parcialidade, suspeição e idoneidade. Aonde está isso? No artigo 214 do Código de Processo Penal. É lá que esses itens constam para saber se uma testemunha vai ser válida ou não. Isso para a testemunha. E em caso de quem apura, idem, a mesma coisa. Ora, quem não tem isenção, quem tem interesse em apuração, passa pela questão da suspeição, passa pela questão da idoneidade. Então não pode continuar apurando, naturalmente. Cabe o mesmo procedimento até para os juízes, no artigo 567 do Código de Processo Penal. Quando o juiz é incompetente para aquele caso, ele declara a nulidade e aquele processo é remetido para outro. O próprio juiz vê: não, eu não tenho condições de apurar isso porque eu sou amigo do fulano, porque o Beltrano é meu parente, ou uma outra coisa parecida. Existe interesse? Existe parcialidade? O juiz, então, remete esse processo que vai para um outro juiz competente. Então, esses 3 itens, vou repetir: parcialidade, suspeição e idoneidade. Vem do Código de Processo Penal e deve ser respeitado. Infelizmente, não estamos vendo isso na CPI da Covid. A imparcialidade, a isenção, a análise de suspeição, a idoneidade, o interesse. Por exemplo, uma final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Numa final, aí a FIFA põe um juiz, que é um árbitro de futebol, mas é um árbitro, vai arbitrar os diversos interesses e conflitos, um juiz brasileiro. Não pode, é evidente que a Argentina vai pular.
Mas se a FIFA colocar um juiz argentino, os brasileiros também vão apurar. A parcialidade é importantíssima. A isenção não pode deixar de estar muito clara. Vamos pegar um juiz de futebol lá da Europa, da África, de outro local. O que é isso? É cuidar da apuração, é cuidar da arte, é cuidar, no exemplo que disse, do futebol. Vamos deixar aqui mais um grande exemplo de apuração. As apurações verificadas pelo Dr. Marcelo Bretas, juiz da 7ª Vara Criminal, que apurou aí uma diversidade de crimes e tal. Essas audiências estão gravadas, foram passadas. Você em nenhum momento viu o doutor Marcelo Bretas levar constrangimento a quem quer que seja. Você não viu ele tripudiar em cima de testemunhas. Você não viu ele dando entrevista, avançando o que seria o resultado das apurações antes mesmo de apurar. Estou deixando hoje 2 grandes exemplos. Doutor Marcelo Bretas, um grande exemplo para esse país, pelo que fez em suas apurações isentas. Estou deixando um outro exemplo, Dr. Paulo Guedes, outro grande exemplo. Para se apurar, senhores, alguma coisa nesse país, tem que existir uma abordagem adequada. Explica o caso apurado com nitidez para aqueles que vão apurar. Abordagem adequada, encaminhamento é o técnico, a técnica de interrogatório. Não é o soco na mesa, não é a tortura psicológica, nunca, jamais. É o encaminhamento técnico, é a técnica de interrogatório é que deve prevalecer e nortear uma apuração. Uma condução sem constrangimento, sem levar constrangimento às pessoas. Apurar com técnica, sem a chamada tortura psicológica, uma apresentação serena. Dr. Marcelo Bretas deu uma aula para o Brasil do que é tudo isso, e uma ação consciente de todos nós. Fazer justiça não é jamais inventar crimes e criminosos. O Brasil tem uma população carcerária enorme. Não inventem crimes, não inventem criminosos. É uma questão de honradez desse país. Sem probidade, eu tenho dito sempre, inexiste gestão competente. Sem probidade, inexiste gestão competente. A nossa pátria amada Brasil precisa ser irmanada, respeitando a individualidade das pessoas. Forte abraço a todos. Eu sou do Movimento Nacional Artigo 1, com muito orgulho. E viva o nosso país!